Ô Roberto, conta um pouquinho pro pessoal sobre a sua história. Você já veio de família empreendedora? Como foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha vida é interessante nesse aspecto. Meu pai era um imigrante húngaro. Aliás, eu falo húngaro, uma coisa muito difícil de acreditar, mas eu falo. Meu pai e minha mãe imigraram para cá depois da Segunda Grande Guerra, em 49, quer dizer, quase 4 anos depois da guerra, porque os comunistas entraram lá, os russos entraram e falaram, não, já sobrevivemos ao nazismo, agora o comunismo nós não vamos aguentar não. Aí vieram para o Brasil por uma oportunidade que teve, e aí meu pai era um empreendedor nato, ele era um engenheiro civil que tinha uma construtora, e aí ele já chegou no Brasil, já tentou montar o negócio dele, conseguiu montar uma empreiteira, teve empreiteira durante muitos anos. Queria que eu fizesse engenharia civil, eu não quis fazer, fui fazer administração de empresa. Eu não quis continuar, o ramo não me agradava. Ele chegou a ser um grande empreiteiro no Brasil. Na época, construía muito para o governo, hidrelétricas, viadutos, pontes, metrô, fazia grandes obras. Então eu tive uma infância muito confortável. Depois ele teve dificuldade em receber do governo, não diversificou como os concorrentes fizeram. Muitos concorrentes de grandes empreiteiras diversificaram para petroquímica, para construção civil de shopping center, fazendo outras coisas e não só governo. Ele cometeu esse erro e aí ele acabou tendo que sair do negócio, porque o negócio começou a ir mal. E aí no fim eu fui fazer minha carreira sozinho, entrei na publicidade em 1981. Achando que esse mercado poderia crescer bastante, observando o mercado, achei que seria bacana. E aí o resto é história. Fiquei quase 40 anos, 36 anos na publicidade. Aí saí da publicidade 36 anos depois. E hoje estou com 7 negócios, 4 no mercado financeiro e 3 em tecnologia. E quando você percebeu que você iria se tornar um dos principais empreendedores do Brasil, estava claro para você? Você traçou, você projetou isso daí ou acabou acontecendo? Bom, primeiro eu agradeço, de você me incluir nesse hall de principais empreendedores, eu não sei que ranking é esse, mas realmente eu sempre fui muito inquieto, né, Renato? Muito inquieto. Sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Né? Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer a diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, da forma que ele se conduz, da forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Falando um pouquinho de erros, qual foi o maior erro que você já cometeu no empreendedorismo? Eu já cometi alguns erros, vários erros. Né? Eu acho que o maior foi entrar num setor que eu não dominava, acreditando que poderia ser espetacular, vou até nominar ele. Eu entrei, uma vez uns amigos meus chegaram para mim e falaram, olha, temos um negócio que precisa de investimento, mas parece ser espetacular. Então isso foi lá atrás, o Brasil é muito carente em saúde, vamos criar clínicas populares, dar acesso ao povo para consultas médicas baratas. Era R$ 75 a consulta, parecia que estava entrando no Einstein, a clínica era espetacular. Pergunta se não ficou as moscas durante quanto tempo e quanto dinheiro nós tivemos que pôr. Eu perdi um dinheirão nisso. Depois nós tentamos botar um povo que era dono de hospital para ajudar a administrar, os caras do setor. Mesmo assim foi muito difícil. O povo gozado não ia, a gente não tinha nenhum acordo com o plano de saúde, então por vários motivos o negócio não deu. Então perdi um dinheirão. Foi mais longe que eu gostaria, eu devia ter parado na primeira onda, fui na segunda porque veio esse povo que administra hospitais a ajudar e mesmo assim não deu certo.
Aí eu falei, quer saber, faz o que você sabe fazer. Por que eu fui no mercado financeiro e tecnologia? Tecnologia, primeiro, que eu acho que é o disruptivo, é o que faz a diferença hoje. Então, todos os negócios que eu estou em tecnologia têm a ver com as coisas que eu acredito. No mercado financeiro, eu sempre fui um grande interessado em mercado financeiro. Sempre fui um grande cliente em mercado financeiro, não só em volume que eu estou falando, mas eu não sou tão rico assim, mas eu fui sempre muito interessado. Não é aquele cliente que não sabe o que está fazendo. Você pode chamar de investidor profissional, é o que eu sempre fui. Eu sei exatamente como que eu quis fazer meu dinheiro crescer, que eu ganhei com tanto suor, com tanto sacrifício, que eu não tinha o direito de jogar ele fora de um jeito, ou ficar dependendo de banco, ou de banco me empurrando o produto próprio. Tá? Eu nunca gostei dessas coisas. Por isso que eu montei minha própria administradora de patrimônio, onde a gente pega o melhor que cada banco tem, ou cada fundo tem, ou cada investimento tem, e leva para os nossos clientes. E não fico, né, dependendo de ser mais um número dentro de uma estrutura. Então, a vida sempre foi assim para mim. Então, voltando só para encerrar, erros se cometem, cometi, mas soube parar também, jogar fora e não me arrependo. Leite derramado eu não fico chorando. O que eu perdi ali, depois eu ganhei 5, 6 vezes mais com as boas coisas que depois eu fui fazer. É assim que eu tenho que olhar. Bacana. Se você fosse contratar uma pessoa para ser o seu braço direito hoje, quais qualidades você buscaria em uma pessoa? Olha, primeiro que eu procuro pessoas que sejam fora da curva de inteligência, né? Então as pessoas que, eu brinco que a Einstein falava, né, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Pessoas criativas, que conseguem pensar fora da caixa, grandes, rápidas de raciocínio. Eu gosto de gente rápida, eu gosto de gente, e aí principalmente desse lado, esse é o lado, vamos dizer assim, de características da pessoa determinada, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos. Eu gosto disso, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Eu adoro essa frase, não é minha, mas eu adoro a frase. Então, assim, procuro gente assim, tá? Com muita ambição, mas não é aquela ambição que passa por cima, que puxa o tapete dos outros, não, porque aí vem o caráter. Pessoa com caráter, pessoa correta, pessoa com ética, pessoa que saiba entender o que é o mundo de hoje, como é que funciona o mundo de hoje, né? Nós estamos falando em ESG, estamos falando de um monte de coisa acontecendo hoje. Então, tá fácil achar uma pessoa com todas essas características, não é fácil. Mas pelo menos boa parte delas eu gosto que a pessoa tenha. Então, os meus sócios são pessoas que eu vejo muito assim, por isso que eu escolhi poucos e bons sócios que tocam os negócios hoje, para que a gente possa fazer a diferença no mercado. O mercado é muito competitivo, rápido, dinâmico, difícil. E se você não tiver diferença, fizer a diferença, você vai sucumbir rapidamente. A grande maioria falha. Escreve o que eu estou falando, pode ter certeza disso. Pelo menos no Brasil, as pessoas são um pouco interessadas, não estudam quando deveriam, entendeu? Então a gente tem uma carência, a gente tem muita gente inteligente, o mercado financeiro principalmente tem muita águia, o Brasil é bom para burro em vários setores, mas tem muita oportunidade e tem muito, assim, que eu falo, ser honesto no Brasil não é difícil porque a concorrência é pequena, né? Também estou exagerando dizer que a grande maioria do povo não é desonesto, a gente tem um povo de boa índole, mas tem muita gente malandra, e que a gente abre os jornais e vê as notícias todos os dias, a gente fica de cabelo arrepiado de quanta porcaria que eles fazem. Se usassem a inteligência que eles tentam usar para o mal, para o bem, eles iriam muito melhor. Não, aqui se faz, aqui se paga. Não tem como escapar. Você engana alguns por algum tempo, mas não muitos por muito tempo. Então você tem que ser correto no que você faz. Não adianta querer ir pelo caminho mais curto.